Irmãos, encontros com Jesus. A gente volta à nossa série após essa breve pausa que nós fizemos no domingo passado, né? Hoje nós retornamos nesse tema que para mim é muito caro. Já disse que todos nós, mas é sempre bom dizer isso, todo ser humano precisa ter um encontro muito especial com Jesus. Jesus andou por essa terra. Ele conversou com muitas pessoas e a gente vai ver isso no texto que nós vamos ler hoje. Mas da multidão que Jesus tocou e foi tocada por ele, não foram todos que entenderam a missão de Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade. Há uma carência no coração do homem, há uma rebeldia, há um distanciamento de Deus que só Jesus pode suprir. Então esse é o primeiro encontro que o nosso Senhor Jesus deseja que todos nós, você que nos assiste, você que vai assistir esse vídeo depois, você precisa conhecer essa pessoa extraordinária, o homem que mudou a história, Jesus de Nazaré. Você precisa ter esse encontro. Mas a gente que partiu já desse encontro, a gente que entendeu que Ele é o nosso Salvador. Gente, todos os dias Jesus quer se encontrar conosco e é sobre isso que a gente está tratando. Porque, queridos, invariavelmente a gente vai atravessar situações da nossa vida e talvez seja a sua realidade nesse momento que você deve estar pensando assim, pode ser que você esteja pensando, poxa, eu queria tanto que Jesus falasse comigo, eu estava precisando tanto de ouvir um sinal, de ouvir uma palavra. Queridos, Jesus quer se encontrar conosco e hoje eu quero dividir com vocês nesse texto. A gente vai ler o relato em Marcos 10, 46 a 52, e a gente vai pensar nesse encontro. Nós vamos ler nas duas versões que os evangelistas trazem para nós. Marcos, primeiro convido você a abrir sua Bíblia em Marcos 10. A partir do verso 46, o cego Bartimeu recupera a visão. E aí depois nós vamos ler como Lucas também narra essa história, para você ter a sua mente bem aberta e bem iluminada por esse episódio, esse encontro de Jesus. Marcos 10, a partir do verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Vamos ler Lucas 18, Lucas também relatando esse episódio, esse encontro. Lucas 18, a partir do verso 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem que era cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando.
Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhes disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém, queridos? Mais um clique, por favor. Um dia normal, queridos, um dia comum. A nossa vida é marcada, mais um clique, por favor. A nossa vida é marcada por dias, uma sucessão de dias que são dias normais, né? Um dia que a gente fala que é o dia constante. Amanhã a gente começa, né? O dia que você levanta cedo, vai encarar a lotação, vai encarar o seu trabalho, vai encontrar com o seu chefe, se o seu chefe é legal, beleza, vai encontrar com os amigos de trabalho, legal, mas às vezes o chefe é chato. E dias comuns, às vezes, pode ser desgastantes para nós. Pode ser que o seu dia seja um dia de trabalho, seja aquele dia que você sempre faz a mesma coisa e a rotina é boa para a gente. Tanto aqueles que saem para trabalhar, quanto aqueles ou aquelas que ficam em casa, porque ficar em casa, irmãos, às vezes trabalha muito mais do que quem sai, os irmãos sabem disso. Roupa para lavar, louça para lavar, estender roupa, varrer casa, se tem um cachorro como eu, tem que cuidar do cachorro, tudo isso. O dia comum a gente tem que refazer, são as atividades que a gente faz diariamente. Mas o dia comum ele pode ser muito cansativo, não é mesmo? Essa sucessão de dia após dia vai dando uma sensação de cansaço na gente. No entanto, queridos, essa sucessão de dias comuns que vai passando na vida da gente, chega um momento que todos nós podemos nos lembrar e olhar para a nossa história, a gente pode resgatar na memória, e eu quero encorajar você a fazer isso hoje, olhando para esse episódio, que a gente resgata na memória o dia que a gente pensou que era comum, mas que de repente aconteceu algo, a gente viveu algo e que tudo mudou. Já aconteceu com você? Você acordou pensando que era mais um dia. Pode ser que aconteça amanhã, a gente não sabe. Você acorda pensando que é mais uma segunda-feira. Você tem batalhado, você tem sonhado, você tem orado a Deus por algumas coisas. E amanhã pode ser que você acorde pensando assim, vamos lá para mais um dia. Acordar, escovar o dente, tomar café, pegar o ônibus, pegar o carro. Ou acordar, varrer a casa, arrumar a cama. E aí você não sabe que de repente amanhã pode ser o dia que vai acontecer algo que você tanto sonhou e que mudou o dia. Todos nós temos isso em nossas vidas. Pode ser o dia que você conheceu o seu esposo, conheceu a sua esposa, ou conheceu o seu amado, a sua amada. Talvez você nem lembrasse, nem imaginasse que aquilo ia acontecer. Você simplesmente estava andando, estava seguindo a vida e aí, né, bateu aquele olhar, ou conversou naquela ideia, foi naquela loja e aí algo aconteceu e aí quando você olha para trás, poxa, era um dia simples, mas naquele dia, e a gente vai conversando quando a gente ouve as histórias, como vocês se conheceram? Um dia assim, 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 e a gente não imagina. Pode ser o dia que você recebeu aquela promoção, se alguém te promoveu e você sonhava tanto com um aumento de salário e aconteceu. Pode ser o dia que você descobriu o porquê que você está nesse mundo, qual que é a sua vocação, o que você faz bem, o que Deus te chamou para fazer a diferença nesse mundo, o que Deus te chamou para realizar. Pode ser que esse dia começou como um dia comum e de repente você pensou, nossa, é isso que Deus quer que eu faça, é nisso que eu quero dedicar a minha vida, é isso que eu quero estudar. Pode ser também, queridos, que às vezes o dia, quando há essa quebra no dia comum, nem sempre pode ser uma boa notícia. Pode ser o dia que você perdeu um ente querido. Pode ser o dia que você perdeu o seu emprego. Pode ser o dia que você se decepcionou com alguém.
A vida estava indo comumente, um dia como outro qualquer, e algo acontece, e o dia comum se torna algo incomum, tem uma reviravolta. Mas eu entendo, queridos, que dias comuns, se a gente vai seguindo a nossa vida conectados com o Senhor, a qualquer momento o nosso Deus pode intervir na nossa história e mudar a nossa realidade. Eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente não sabe o dia que Jesus pode passar e mudar a nossa realidade. Mas a gente não pode seguir os nossos dias sem pensar na possibilidade que em qualquer momento, qualquer dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, qualquer momento Jesus pode passar e a nossa vida ser transformada. Há uma frase que diz que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Talvez a gente vai vivendo a vida de um jeito comum, mas queridos, ou estamos num lugar comum, mas quando Jesus passa, irmãos, deixa de ser comum, porque a presença de Jesus, quando há esse encontro, transforma. Eu gosto de pensar mais ou menos nisso que está acontecendo isso, nesse relato do encontro de Jesus com esse cego. Era um dia comum, mas esse dia que os evangelistas relatam, e que bom que a gente tem a palavra de Deus, irmãos, para a gente ler um relato como esse e poder hoje, eu primeiro ser tocado por essa palavra e poder dizer assim: nossa, esse cego começou num dia comum, mais um dia que ele ia lá pedir as suas esmolas, mas ele começa o dia cego e em determinado momento Jesus passa e ele termina o dia enxergando. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele, irmãos. A questão não é onde Jesus está. A questão é onde nós estamos quando Jesus está passando. E eu quero olhar para esse texto extraordinário de um dia que começa comum e começa com extraordinário e termina com extraordinário acontecendo, e observar algumas coisas. Primeira coisa, antes da gente ir para os pontos, queria observar com vocês os personagens dessa história. Os irmãos sabem que eu gosto disso. Toda história, e aqui é uma história real, porque a palavra de Deus é a verdade, amém, queridos? Isso aqui de fato aconteceu. Jesus, em seu poder extraordinário, curou muitas pessoas, e nesse caso aqui que nós lemos, Jesus curou um cego, deu visão às pessoas. Jesus pode abrir os nossos olhos para algo que a gente não está enxergando a qualquer momento. Mas eu queria olhar primeiro para os personagens. Você leu comigo o texto, você viu que obviamente tem aqui Jesus, tem os discípulos, tem uma multidão e tem este homem que o texto chama de Bartimeu, mas eu quero, antes de passar para os pontos, olhar para esse. Jesus, o nosso Senhor aqui, ele já é bem conhecido. Um homem de ensinos maravilhosos, de poderes extraordinários. Jesus que tem um olhar amoroso, Jesus que para ouvir as pessoas, como ele faz nesse texto. Então nós temos aqui Jesus, em nossas histórias sempre Jesus quer caminhar do nosso lado. Nós temos Jesus, mas nós temos também os discípulos, que eram aquelas pessoas próximas de Jesus. O texto diz que eles estavam indo para Jerusalém. Jesus estava indo e os discípulos de Jesus o acompanhavam. Aqui eu entendo que eram os apóstolos e aqueles que acompanhavam Jesus. Pessoas que andaram com Jesus, tiveram aquele treinamento com Jesus, mas eram pessoas próximas, esses são os discípulos. Mas o texto vai dizer também que tinha uma multidão, não é? Tinha uma multidão seguindo Jesus. E aqui, queridos, pode ser muitas vezes que a gente não está seguindo Jesus, a gente não está sendo como os discípulos e a gente está seguindo a multidão. Tem Jesus no seu propósito, tem os discípulos que entendem mais ou menos, né, o propósito de Jesus, né? O que o texto vai dizer, se você voltar um pouco nos capítulos, Jesus já está preparando para a morte e ressurreição dele.
E aí os discípulos ficam ali, mas tem uma multidão. E multidão, gente, multidão você sabe que é complicado, né? Tem uma multidão seguindo Jesus. Muita gente está seguindo Jesus. Mas tem uma multidão que está seguindo a multidão. Tem muita gente que está só no embalo de quem está seguindo Jesus. E aí às vezes a gente pode estar nessa história, ao invés de estar no lugar dos discípulos, a gente está numa multidão. Multidão é assim. Talvez aqui fossem as pessoas que faziam aquela peregrinação, indo a Jerusalém na época da Páscoa, né? Jesus está indo ali mudar a história. E aqui, queridos, a gente tem Jesus, os discípulos, a multidão, e a gente tem esse sujeito, Bartimeu, que talvez na sua Bíblia esteja assim, olha, o cego Bartimeu, e a gente acostumou a falar isso, mas Bartimeu é uma pessoa sem nome. Bartimeu é uma pessoa sem identidade. A palavra Bar é filho, Timeu, ele era o filho de Timeu. A gente nem sabe quem é o nome desse cego, porque talvez ele era uma pessoa desprezada, porque quando a pessoa é importante, todo mundo sabe o nome dela, não é verdade? Falar para você assim, o Silvio Santos, todo mundo sabe quem é. O prefeito de Mogi das Cruzes, todo mundo sabe quem é. Pessoas importantes, os nomes são citados. Mas aqui o evangelista narra assim, o cego Bartimeu. Era como se ele estivesse dizendo assim para vocês: você conhece o pastor lá da igreja de Sabaúna? É o filho do seu Geraldo. É a filha da Dona Maria. Não sabem nem o nome, não se referem a ele nem pelo nome dele. Imagina essa situação, queridos. Uma pessoa desprezada que ninguém sabia. Às vezes a gente pode se sentir assim. Às vezes a gente pode se sentir esquecido. E poxa vida, nem isso eu sou notado. Mas acontece que essa pessoa sem nome, que a gente convencionou sendo Bartimeu, era o filho do seu Timeu. Talvez no céu a gente saiba, né? Já imaginou a gente chegar no céu? Agora me veio isso aqui agora. Oh, Senhor, eu queria conhecer o filho do Timeu, queria saber o nome dele. Às vezes não acontece conosco, meus irmãos. Uma pessoa pede uma ajuda pra gente, a gente se compadece, né? E a gente muitas vezes dá uma ajuda, dá um dinheiro, a pessoa pede um pacote de arroz e a gente dá, e você pergunta o nome? Ah, foi a pessoa que me pediu. A gente tem Jesus, a gente tem os discípulos, a gente tem a multidão e a gente tem Bartimeu, alguém que era filho sem nome, mas foi alguém que teve um encontro com Jesus e que ficou registrado aqui. O dia comum deixou de ser comum. Bartimeu estava num dia comum, cego, pedindo esmolas, mas ele estava onde Jesus passou. E onde Jesus passou, onde Jesus passa, a gente deixa de ser alguém desconhecido, porque Jesus nos conhece. Esse é o desejo do Senhor sempre, parar e saber quem somos. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Eu quero dividir com vocês, hoje eu tenho 4 pontos, rapidinho, algumas considerações, olhando para esse texto, para esse encontro, que eu quero dividir. Um desejo que o Senhor ecoe essa palavra no seu coração nessa semana. A primeira coisa que eu queria dividir com você é que onde Jesus passa, pode ocorrer algum tumulto. Onde Jesus passa, pode acontecer algum tumulto. Olha o que diz o verso 36, se você está aberto, nós lemos por último Lucas 18, 36 e 37, está dizendo assim, olha, quando Bartimeu ouviu uma multidão passando, ele perguntou, o que está acontecendo? E eles disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então, queridos, onde Jesus passa pode estar acontecendo, pode causar algum tumulto.
A gente tem costume de olhar para a nossa vida, para os reveses que acontecem conosco, e de imediato a gente fala assim, não é verdade? Você também é igual eu, porque eu também sou pastor, mas não sou super-homem. Vocês já perceberam que eu não faço questão de mostrar isso. A gente tem costume de olhar para as provações da nossa vida, para os obstáculos, para os desertos, e a primeira coisa que a gente fala assim, pastor, estou passando uma prova, o diabo tem cirandado a minha vida. Você já parou para pensar que às vezes a confusão que a gente se mete, que a vida às vezes joga a gente, pode ser que é porque Jesus está passando na nossa vida? Já pensou se esse tumulto, essa situação difícil que você está vivendo, você está atribuindo ao inferno, mas de repente é Jesus que está passando e está sacudindo o que está acontecendo ali? Onde Jesus passa, queridos, pode acontecer de ter algum tumulto. O texto está dizendo que ele ouviu a multidão passando e aí, né, imagina, vocês sabem, né, irmãos? Aglomeração de gente, todo mundo ali, Jesus famoso, ele escuta aquele tumulto e ele quer saber o que está acontecendo. E a resposta é, Jesus de Nazaré está passando. Será que Jesus não está passando na sua vida, na sua casa? Será que aquilo que a gente enfrenta, a gente não tem que parar um pouquinho e entender, peraí, o que será que está acontecendo aqui nesse momento? O que será que está chamando a minha atenção? Ou você, diante dos tumultos, da dificuldade, você não para e não faz esse raciocínio. Eu paro. Quando a coisa está muito tumultuada, a gente tem que parar e pensar aquilo que a gente chama, né, de ter discernimento. Entender, peraí, será que é o inferno? Ou será que Jesus não está passando por aqui e esse tumulto está acontecendo? Onde Jesus passa, irmãos, pode acontecer algum tumulto. Você já deve ter experimentado situações difíceis. Nós precisamos lembrar que no meio da confusão, Jesus de Nazaré está passando. Mesmo que seja também o inferno nos fazendo passar por algumas provas, Jesus também caminha conosco, queridos. Bartimeu percebe que algo diferente está acontecendo ali e logo ele vai tentando entender. E ele vai, ei, o que está acontecendo? O cego, ele tem uma sensibilidade, né? Tem alguns outros sentidos aflorados. E aí, o que está acontecendo aí? Que movimento é esse? E aí as pessoas falam, olha, é Jesus. Qual que seria a sua atitude? Ou qual é a nossa atitude quando a gente percebe, tem um tumulto ali. Vamos lá ver o que é. A gente quer correr dos tumultos, né, irmãos? A gente não quer, peraí, tá tendo uma confusão ali, não, deixa eu sair. Mas e se é Jesus que está lá? Algo para você pensar. Segundo, no meio do tumulto, não basta apenas gritar, é preciso conhecer a quem você se dirige. Vou repetir, no meio do tumulto, Jesus passou, tem um tumulto, tem uma confusão, e aí no meio desse tumulto, ele identificou, opa, Jesus está aqui, o que ele tem que fazer? Para chamar a atenção, no tumulto ele precisa gritar, e aí ele começa a gritar. Só que no meio do tumulto, não basta apenas a gente gritar, a gente precisa conhecer esse ao qual a gente se dirige. Barnabé vai dizer aqui o texto, Lucas 18, 38 e Marcos 10, 47, vai dizer a mesma coisa. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao entender Jesus, ao perceber Jesus no meio da confusão, a gente faz isso, é óbvio, começa a clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, vem e faz alguma coisa, vem e age nessa situação. É óbvio que a gente pede por socorro, mas não basta apenas a gente gritar. Bartimeu apela para Jesus, não como alguma pessoa comum. Ele, Bartimeu, chama de filho de Davi. Essa é a identificação messiânica de Jesus. É o Messias, ele tem essa compreensão. Opa, é Jesus que está passando? É o Messias, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Ele não está apenas gritando, ele sabe quem está passando naquele lugar. Você tem consciência, querido, quando você dobra os seus joelhos, a quem você está se dirigindo? Ou a nossa busca pelo Senhor
chegou aquela coisa mecânica que a gente acorda, obrigado Senhor mais um dia, obrigado por esse pão, me protege agora que eu vou trabalhar. Bartimeu não apenas grita, ele sabe quem que está ouvindo esse grito dele. É o Messias, é o Filho do Deus vivo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu se dirige a Jesus como mestre. A maneira como você enxerga e se achega a Jesus é determinante em momentos cruciais. Bartimeu está num momento crucial de sua vida e ele se achega a Jesus rendido, sabendo diante de quem ele estava. Há momentos, queridos, que a gente precisa ter muita consciência diante de quem nós estamos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não basta apenas a gente gritar, a gente precisa conhecer aquele ao qual a gente está se dirigindo a palavra. Você tem conhecido? Terceiro, esteja preparado para os desencorajadores e não desanimes. Volta lá para Marcos, vamos ler Marcos 10, 48. Esteja preparado para as pessoas que vão te desencorajar. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No dia comum, a gente percebe Jesus, percebe que tem algum movimento acontecendo, a gente se dirige a Ele, clama, busca, mas esteja preparado, porque tem muita gente, e você sabe disso, queridos, tem muita gente que desencoraja. Não desanime. Infelizmente não são todos que estão seguindo a Jesus, percebe? Porque seria natural que as pessoas conhecendo Jesus, tendo ali à beira do caminho um cego, alguém com uma necessidade, não seria natural para essas pessoas: ei, vem cá, eu vou te apresentar a Jesus, acho que Jesus pode fazer algo para você. Mas as pessoas aqui, quando veem que ele está ali buscando, o que as pessoas falam? Cala a boca, é isso que estão fazendo. Você já teve alguém dizendo para você parar de insistir em algo que você está buscando em Jesus? É isso que as pessoas fazem aqui. Porque infelizmente, irmãos, guarda isso no seu coração. Nem todo mundo que está seguindo a Jesus está na vibe de Jesus. Nem todo mundo que está seguindo a Jesus está com uma conexão com Ele. Gente que está conectado com o Senhor, está entendendo quem é Jesus, diante de uma situação em que vê o outro buscando a presença de Jesus, não desencoraja. Então esteja preparado para ouvir de pessoas que você acha que estão no mesmo alinhamento de Jesus, dizer coisas: isso aí não vai dar certo, eu não concordo com isso, esse caminho não é o melhor, é melhor a gente desistir, não vai dar certo, vamos tentar outra coisa, ou vamos nos conformar com a nossa cegueira. Não desanime. Bartimeu faz o que ele entende aqui. Peraí, não, filho de Davi, o texto diz que ele começa a gritar mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, Senhor, tem misericórdia. As pessoas não conseguem pará-lo. Ninguém consegue parar alguém que está conectado com Deus e que sabe que Jesus pode mudar a sua realidade, irmãos. Ninguém consegue parar alguém que olha para Jesus, mesmo sem enxergar, consegue perceber que é Jesus que está passando. Às vezes a gente enfrenta situações que a gente não consegue enxergar Jesus, mas a gente sabe que Jesus vai passar
E nenhuma voz pode calar alguém que sabe que Jesus está passando. Não desanime. Não desanime. Nem todos são sensíveis ao que está acontecendo. Deixa eu só abrir um parênteses antes de ir para o último ponto. Não seja essa pessoa que desencoraja. Perceba ou tente perceber os movimentos que Jesus está fazendo. Porque nós somos discípulos de Jesus, amém, irmãos? E Jesus está sempre nos conduzindo em alguma direção. E nós, se somos ou estamos sendo conduzidos por Jesus, nós não podemos ser aqueles que desencorajam as pessoas. Não seja essa pessoa. Segundo ponto, vença o desânimo recorrendo ainda mais a Jesus. É isso que Bartimeu faz. As pessoas mandam ele calar a boca. Ele é um cara teimoso, mano. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cara persistente. E aí, quando isso acontecer, que alguém te desencorajar, eu quero encorajar você a dar um passo ainda mais. Porque se Jesus está passando, irmãos, a gente não pode deixar a oportunidade de nos conectar com Ele. E aí eu não sei se você está orando, se você está tentando, se você já teve uma porta fechada. Aí você tem que intensificar suas orações. Meus irmãos, quando Jesus fala algo no meu coração, não é qualquer coisa que me desanima não, irmãos. Eu oro mais, eu escuto, gente. Você escuta também. Eu oro, eu jejuo, eu penso, eu peço um conselho, me ilumina. Aí de repente encontro com uma pessoa que eu nem esperava acontecer. Uma pessoa, e aí Deus vai dando graça. Não desanime, queridos, faça um pouco mais. Eu já contei para os irmãos a história acho que eu contei, né? Que eu fui ser professor, tentar ser professor. Me ajuda aí vocês. Eu fiquei um tempo desempregado. E aí pelo curso de teologia, eu tinha bastante aulas de filosofia. E aí eu fui tentar, lá na diretoria de ensino, ser aquele professor substituto, né? Que não era legal também, porque um professor da minha faculdade na época, faculdade de teologia, o professor falou assim, hoje ser professor é bico. E era justamente o que eu estava indo fazer. Mas era ali, falei, vou aí, você apresenta lá o histórico para comprovar as horas e fica esperando, né? O histórico era de teologia, né, irmãos? Bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC e tal, né? Mackenzie, grande coisa. Porque quando eu cheguei lá, que eu apresentei o histórico, a moça que pegou, e o desempregado, a gente numa situação, irmãos, vocês não sabem o que eu já passei nessa vida. A moça pegou, o negócio lá, o documento, falou assim, Miro, teologia não serve pra nada. Só serve pra ser pastor. Falou desse jeito. Verdade, irmãos. Assim, me encorajou muito. Eu saí dali, nossa, que benção. Não serve pra nada e nem pra ser pastor. Porque quando ela falou assim, só serve pra ser pastor, tá dizendo, não serve pra nada, né? Irmãos, aquilo me deixou tão mal. Eu cheguei em casa, irmãos. Fechei a porta do meu quarto. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe por que eu estou fazendo esse curso, o Senhor sabe por que eu levei esse documento lá, e o Senhor viu o que aquela moça falou para mim. O Senhor sabe de todas as coisas. E no dia que eu voltei, estava habilitado para poder dar aula, irmãos. Muita gente quer desencorajar a gente, irmãos. A questão é como que isso cai nos nossos ouvidos. Porque Jesus está passando, irmãos. Não deixe. Bartimeu, sendo cego, enxergava melhor. Pior do que ser cego, irmãos, pior do que não enxergar é impedir que os outros vejam. Não sejamos nós aqueles que impedem, aqueles que desejam ver, desejam alguma coisa. Quarto,
Desculpa as emoções, irmãos. Avalie as orações que você tem feito, ou não, né? Avalie as orações que você tem feito, ou não, talvez você nem está fazendo. Marcos 10:51 é a pergunta clássica de Jesus, e sempre que Jesus faz essa pergunta, isso me intriga, irmãos, porque Jesus pergunta umas coisas muito óbvias, e quando Jesus pergunta coisas óbvias assim, eu fico intrigado, porque Jesus chega para ele e fala assim: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Você costuma ouvir as orações que você tem feito? Você costuma fazer esse exercício? Espera aí, o que eu estou pedindo a Deus? Já parou para pensar que de repente Deus vai responder a nossa oração e vai acontecer umas coisas que a gente não está preparado para acontecer? Ou você já parou para pensar que de repente Jesus está passando e se surge uma oportunidade, se Jesus passasse na sua vida hoje, queridos, você chegasse na sua casa, Jesus estivesse sentado lá na mesa do cafezinho agora depois do culto, e Jesus falava: ô meu filho, ô Humberto, pastor, você é pastor, né? Fala aí, o que eu posso fazer por você? Será que a gente sabe mesmo responder essa pergunta de Jesus? O que você quer que eu faça? Que Bartimeu, ele tinha uma necessidade. Você costuma considerar o pedido de Bartimeu é objetivo e é legítimo. Mas você já parou para pensar que de repente para a gente ser honrado, quando a gente pede assim: Senhor, eu quero ser honrado, Senhor, eu quero prosperar, Senhor, eu quero saúde, Senhor, eu quero ser vitorioso. Quando a gente pede isso, para a gente ser honrado, de repente Deus vai permitir que a gente seja desonrado antes. Quando a gente pede assim: Senhor, eu quero ser feliz, de repente Deus vai permitir que a gente passe algumas tristezas. Quando a gente pede assim: Senhor, eu quero ser próspero, de repente Deus vai fazer a gente passar algumas necessidades. Considere, avalie as orações que você tem feito. A pergunta de Jesus, o que quer que eu te faça, parece que é muito mais do que fazer um milagre. Parece que Jesus está querendo ter uma conexão com Bartimeu, algo pessoal. Ele está perguntando assim: ei, o que você quer que eu faça? Quero concluir orando com você, queridos. No meio da multidão, queridos, e Jesus, ele se apresenta. E muitas vezes a gente está tão focado na multidão que a gente não consegue perceber que alguns tumultos são Jesus que nos permitem. E esse encontro de Jesus com Bartimeu nos faz voltar à realidade de como o nosso dia comum pode ser transformado. Um encontro muda tudo, irmãos. Um encontro autêntico com Jesus muda a nossa vida. Muda a nossa maneira de encarar a segunda-feira. Muda a nossa maneira de encarar o nosso chefe chato. Muda a nossa maneira da gente repensar o nosso casamento. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós. Obrigado porque a gente precisa tanto da Tua presença, Senhor. E em momento algum o Senhor deixa de parar e nos atender. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por, no meio de uma multidão, o Senhor escutar o nosso grito. Obrigado, Senhor. Senhor, nos meus amigos aqui, meus irmãos, cada um, Senhor, eu tenho os meus gritos que eu tenho elevado ao Senhor. Então, eu sei que os meus amigos aqui também têm situações que têm colocado diante do Senhor, e que a oração, que muitas vezes
é a única oração que a gente consegue fazer, é dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então nessa hora, Senhor, em que a gente está indo para o fim desse culto, em que a gente vem e é relembrado dessa palavra, Senhor, enche o coração dos meus queridos aqui, do teu povo, aqueles que estão em casa também, da tua presença extraordinária, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão abatidos, seja o Senhor a dizer assim: eu estou aqui, o que eu posso fazer por você? E nós sabemos que o Senhor tem muito a fazer em nós e por nós. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos quando as vozes que talvez alguns aqui já estão ouvindo, as vozes que nos desencorajam, as vozes que dizem que não vai dar, as vozes, Senhor Deus, que nos amedrontam. Senhor, quando a gente ouvir essas vozes, Senhor, no poder do Teu Espírito, nos dá força para gritar ainda mais alto: Jesus, aqui estamos, tem misericórdia de nós. Não deixa nenhum dos meus queridos desanimar não, Paizinho. Nos ajude, Senhor, pois nós sabemos que a nossa vida comum, ela deixa de ser comum no momento que o Senhor adentrou a nossa vida e nós amamos o Senhor. Então abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a nossa vida, Senhor, a nossa igreja, com testemunhos da presença extraordinária de Jesus, passando e mudando situações, e mudando o nosso coração, e mudando a nossa realidade, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Quando as pessoas viram que Bartimeu voltou a enxergar, as pessoas glorificaram ao Senhor. Senhor, glorifica o teu nome na vida do teu povo aqui, Senhor, com curas, com providência, com sabedoria para lidar no dia mau, com provisão diária do Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe, Tu és o nosso pastor, Jesus. Nós apenas descansamos no Senhor, pois sabemos que o Senhor em momento algum deixa de ouvir quando um dos teus filhos dirige a voz ao Senhor. O Senhor está ouvindo agora e nós somos gratos por isso. Senhor, dá-nos uma semana na Tua presença, uma semana cheia da graça do Senhor, uma semana de novas possibilidades. Se alguém aqui tem pedido a paz, não tem conseguido dormir, Senhor, dá noites de refrigério em nome de Jesus. Ó Deus, nós confiamos os nossos problemas no Teu altar, Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus maravilhoso, a graça superabundante, graça extraordinária de Jesus de Nazaré, aquele que passa e continua conosco, e as consolações do Espírito Santo que estão em nós, o Espírito que nos empodera, seja com a tua vida, meu irmão, nessa semana, minha irmã. Seja abençoado pela Trindade Santa. Oramos agradecidos. Amém.